Amados, a graça e a paz de Jesus Cristo para todos vocês. Mais uma vez nos reunimos para dar prosseguimento ao estudo da Palavra de Deus, um momento de reflexão muito importante para nós, conhecermos as coisas que estão escritas neste livro do profeta Daniel, as mesmas as quais umas já aconteceram, outras estão acontecendo e outras mais acontecerão posteriormente. Então, nesse estudo, nós vamos ver a necessidade de nós acompanharmos todo o relato, tudo aquilo que está na Palavra de Deus, porque é a Palavra de Deus, é a verdade, é aquilo que nos conduz para caminho de vitórias. E neste capítulo 3, nós mais uma vez vimos 3 servos de Deus, firmes, inabaláveis, servindo ao Deus, Criador dos céus e da terra, e não se dobrando diante de conceitos para um momento de infidelidade. Mas o assunto principal que nós estamos tratando aqui é sobre fidelidade. Ser fiel a Deus em todos os aspectos, não deixando de lado a adoração a esse Deus, ou nos prostrarmos diante dele de uma forma tremenda e gloriosa. E hoje trataremos sobre esse capítulo 3, onde fala sobre o decreto do rei Nabucodonosor. E para nós termos assim uma melhor compreensão, eu quero ler com vocês alguns versículos, a começar do versículo 1. Mas, se você já conhece o capítulo, o texto todo, não tem problema se você realmente quer rever, porque sempre quando nós fazemos revisões, aprendemos mais, sentimos mais segurança, firmeza e também podemos ajudar outras pessoas a entender a respeito da vida ao qual o Senhor Deus deseja que tenhamos diante dele, que é uma vida de fidelidade. Então, nesse capítulo fala sobre o decreto do rei e também, assim, o aperto dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, passaram por não obedecer o rei e se dobrar diante da imagem de escultura, mas tiveram firme na presença do Senhor. E o texto fala sobre o decreto, a fornalha de fogo ardente e muito mais para nós sabermos que esses jovens não tiveram assim se dobrando diante de preconceitos religiosos, mas servindo a Deus vivo. Então, no capítulo 3 de Daniel, versículo 1 em diante, diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, juízes, os tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto,
quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, aos teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Temos aqui o restante do capítulo. Procurem ler, meditar, estudar e ver. Mas neste momento que nós estamos reunidos, nós vamos passar aos irmãos, como já iniciamos, sobre este assunto tão importante que fala o capítulo. Então nós temos aqui, neste mesmo texto maravilhoso, neste capítulo composto de 3 pontos maravilhosos em que nós vamos assim estudar. Então, vemos o primeiro ponto que temos, que é sobre a lição prática. O segundo ponto fala sobre a lição doutrinal. E o terceiro ponto fala sobre a lição profética. Então é a composição deste capítulo e vimos já com os irmãos sobre esse ponto 1 que traz sobre a promessa de perseguição. Falamos sobre isso aqui. Falamos sobre a promessa de preservação e também falamos sobre a promessa de crescimento. Essa é a composição desta lição prática. Mas nós vamos hoje dar sequência e ver também sobre a lição doutrinal. Esta é uma das importâncias para nós crentes, servos de Deus que adoramos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que fez todas as coisas, que criou tudo para o louvor da sua glória, e esse Deus que mantém todas as coisas no seu devido lugar. Então, esse ponto doutrinal traz para nós algo muito importante. Mas vamos conhecer exatamente sobre a questão da Babilônia, que a Bíblia fala que a Babilônia, mais que uma cidade ou império, ela representa um sistema. É o nome que Deus usa para o sistema de Satanás neste mundo. Lá em Gênesis 10:10, marca o início da Babilônia, obra de Nimrod. Nimrod, ele é descendente de Noé. Nimrod, ele é filho de Cush. Cush é filho de Cã, que é filho de Noé. Então, neste caso aqui, Nimrod é bisneto de Noé. Mas o importante para nós ver sobre este homem e o sistema que ele adotou, a forma que ele quis levar exatamente as pessoas para um caminho separado de Deus, é o que nós vamos ver neste momento, até chegarmos realmente ao ponto em que Nabucodonosor realmente fez também aquilo que Nimrod e outros assim queriam fazer, que era a adoração ou a negação de o reconhecimento de um Deus poderoso. Mas dando assim sequência,
Nimrod, que recebeu muitíssimo, ou se rebelou muitíssimo contra o Senhor, foi exatamente uma rebelião. Quando a pessoa não adora a Deus, então ele é um rebelde neste critério de não adorar a Deus. E mostra mais sobre isso aqui, ó. Babilônia simboliza nossa rebelião contra o Senhor e nossos substitutos para que Ele nos dá. Em Gênesis 11, fala sobre a rebelião de Babel contra Deus, o esforço do homem para conquistar mundialmente a união política e religiosa. Era isso que o rei Nabucodonosor queria com sua grande estátua. Então, ele vinha desse mesmo pensamento de Nimrod, de querer ser aquele que o poder estava nas suas mãos. Nimrod, ele foi aquele que construiu no mínimo 8 cidades. Era um homem poderoso e assim se achava o mais importante entre todos os demais e acima de Deus também, eles que ele pensava. Então Nabucodonosor queria, com a sua grande estátua, era isso que ele queria. O que ele queria? Unir o reino sob um governo e uma religião. Todavia, esse esquema todo era centrado no homem, não havia espaço para Deus de forma alguma. Então, chama-se a doxomania, como já falamos. Então, alguém queria a glória para si. E Nabucodonosor, como já vimos, ele foi aquele homem que estava governando sobre todos os povos da terra, porque havia nações de toda a face da terra lá em Babilônia, e assim ele queria a glória para si. E no texto que nós lemos também, já vimos que ele governava sobre todos os animais. Então se achava o super-homem. Então, não dando assim a glória a Deus. Como vimos lá no início, quando ele teve o sonho que Daniel interpretou, ele reconheceu que há um Deus no céu poderoso para fazer obras maravilhosas. Portanto, ele não se dobrou diante de Deus. E aqui neste capítulo 3, que nós estamos estudando, mais uma vez ele mostra a sua irreverência, não querendo buscar a Deus, nem servir a Deus, mas querendo ser realmente aquele que seria adorado. Sabemos que a adoração a Deus, ela foi desejada e muitas vezes e lá no céu, quando o anjo de luz, ele teve o intento de tomar exatamente a posição de Deus e ser adorado por todos os anjos. Então foi o caso que aconteceu na vida do anjo de luz. E ele realmente foi expulso do céu porque não reconheceu Deus como grande e poderoso, e ele queria adoração para si. Então nós vemos aqui, nesse mesmo momento aqui, o rei Nabucodonosor desejando também essa mesma posição. Porque quem coloca este intento maligno no coração dos homens é o mesmo Satanás que foi expulso lá do céu. Então ele era um querubim, um anjo de luz, mas realmente ele foi expulso do céu e se tornou Satanás e diabo. Então, como o Senhor Jesus Cristo falou que Satanás veio realmente para falar da mentira, porque ele é pai da mentira. Ele veio para trazer realmente transtorno, roubar, matar e destruir, então tirar as pessoas da presença de Deus. Então, quem não tem Deus na vida, quem não obedece a Deus, então ele está realmente num estado de destruição. Se converter, se arrepender, reconhecer, então Deus o perdoará, levantá-lo-á e fará dele realmente uma pessoa cheia de regozijo e adoração a Deus. Pelo contrário, se passar o tempo todo e não reconhecer, então a destruição que ele está destruído seguirá para um momento que ninguém quer chegar lá, que é no inferno, ou seja, lá no lago de fogo. Mas damos sequência nisso aqui, vendo que Nabucodonosor queria realmente a glória para si. Então nós temos assim, e era era centrado no ouro a imagem. Esse sistema babilônico todo era uma
enganação de Satanás e opunha-se à verdade do Senhor ao tentar conquistar o coração, a mente e o corpo das pessoas. Então é isso que o diabo trabalha desta forma, querendo realmente enganar, ludibriar as pessoas, levar as pessoas para um estado de separação de Deus e assim ser destruído. Então tudo que o diabo quer ver é o ser humano ser destruído. Por quê? Porque Deus, quando fez o homem, ele fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. E assim Satanás, ele faz de tudo para que o ser humano perca realmente essas qualidades em que Deus realmente disse que faria o homem segundo a sua imagem e semelhança. Aqui, na verdade, o nome Babel significa portão de Deus. Ela finge ser o caminho para o céu. É exatamente isso o que Satanás incutiu e queria que isso fosse realmente adotado por meio daqueles que estavam sob o domínio do rei Nabucodonosor. Então, botaram esse nome, que é exatamente o caminho para o céu, mas realmente sabemos que, no entanto, este é o caminho para o inferno. Quem não tem Jesus, exatamente, quem não tem obediência a Deus, então só vai estar diante de Deus, com Deus no seu lugar, nos céus, então aquele que reconhece Deus como o Todo-Poderoso e Majestoso e Glorioso. Assim, quando acontece, o indivíduo tem realmente essa bênção da parte de Deus, que é fazer parte do reino dos céus. Então, que a santificação, a purificação, diz que sem ela ninguém vai ver a Deus. Então, por isso, a santidade convém a todos aqueles que buscam a presença do Senhor. Então, em Apocalipse, no capítulo 17 e capítulo 18, apresenta a evolução final desse sistema falso, o sistema material, cultural e religioso de um mundo todo unido em uma federação mundial. Então, vejamos aqui mais uma vez sobre essa questão que é muito importante para nós entendermos, falando dos capítulos 17 e 18 de Apocalipse, que apresenta a evolução final desse sistema. Esse sistema é falso, é um sistema material, é um sistema que fala sobre a cultura e religião do mundo, todo unido em uma federação mundial. O que nós temos aqui na sequência, que Deus permitirá que esse sistema de um mundo cresça e depois o destruirá de uma vez por todas. É importante que saibamos a diferença entre a verdade do Senhor e as mentiras de Satanás, entre o verdadeiro cristianismo e as religiões de Satanás. Vejamos, o que nós estamos vendo nesse livro do profeta Daniel, como já falamos, vamos repetir, tantas vezes foi necessário. Então, foi revelado no momento que Daniel estava com os seus amigos lá em Babilônia, casos que aconteceram lá, porque é profético, é um capítulo profético do profeta Daniel, e depois também nós vemos hoje, na atualidade, como nós estamos, parece que vivendo aquilo que está escrito no livro do profeta Daniel. Nós vamos ver na sequência desse livro, então, o que eu estou falando aos amados, então nós vamos entender porque nós estamos vivendo os momentos em que Daniel profetizou. E fala também sobre o que vai acontecer depois da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja. Então, este sistema mundial, esse sistema político e religioso, como nós sabemos pela palavra de Deus, que no governo da besta, então, são 3 poderes os quais serão dominados. O primeiro poder que será dominado é o político, depois, obviamente, o econômico e depois o religioso. E assim eles trabalham para fazer esta unificação desses 3 poderes. É aquilo exatamente que nós vemos aqui, quando as religiões, a questão e sistemas, então nós vemos que Satanás procura fazer assim
um pacote e dirigir o povo por esses caminhos que não agradam a Deus. Os verdadeiros crentes não participam desse sistema do mundo. Nós vemos aqui Apocalipse, capítulo 18, verso 4 e 5, falando sobre isso aí, como os 3 jovens hebreus devemos permanecer contra a Babilônia e testemunhar a verdade da palavra do Senhor. Então, falamos mais uma vez sobre fidelidade, conhecer Deus, seguir a Deus. A fé, ela nos leva à presença de Deus, e a fé, ela vem em nossas vidas por ouvir a palavra e ouvir a palavra de Deus. Então, como esses homens, eles tinham a palavra de Deus em seu coração. Deus instruiu-os, realmente desde quando saíram lá do Egito, tiveram exatamente essa bênção da parte do Senhor, Deus trazendo os seus mandamentos, seus conceitos e ensinamentos, e eles conheciam, por isso realmente eles tinham nos seus corações. Então, esta é a lição doutrinária. Nós, como cristãos, devemos realmente receber os conselhos da palavra de Deus, vivê-las, para que o nome de Cristo em tudo seja exaltado e glorificado. Nesse terceiro ponto que nós temos aqui, é sobre a lição profética. Então, dando sequência, aqui temos um retrato dos eventos dos últimos dias. Antes de tudo, observe que Daniel não estava presente quando essas três coisas aconteceram. Sem dúvida, ele estava fora tratando de negócios oficiais para o rei. E o rei aproveitou a ausência dele para fazer seu perverso ídolo. Isso ilustra o arrebatamento da igreja. Quando a igreja estiver fora da terra, então Satanás poderá levar avante seus planos diabólicos a fim de escravizar a mente e o corpo das pessoas. É isso que a razão profética disso aqui, ou a mensagem profética, fala sobre a grande tribulação, onde o anticristo irá dominar e vai ser dominado pelo trio satânico, a trindade satânica. Então, Satanás é o chefe e levará exatamente esses governantes a levar as pessoas por um caminho em que não agrada e não serve a Deus. Então, nós vemos aqui que a igreja, como nós vimos aqui que Daniel não estava presente, ele estava ausente, estava tratando de negócio do rei, eram momentos longos, não eram um dia, 2 dias, mas era um período de tempo que ele estava ausente. Então, Nabucodonosor aproveitou para fazer o ídolo e levar as pessoas a adorar, ou seja, a governar sobre esses aspectos, especialmente no aspecto religioso. Assim, os 3 jovens, como nós vimos, eles estavam entre todos aqueles que estavam lá na Babilônia. Porém, eram homens de Deus que não se contaminaram com o mundo. O que nós teríamos para nós também nesses dias em que vivemos, nos últimos dias, é porque nós não podemos nos conformar com o mundo, como diz o apóstolo Paulo. Não vos conformei com este mundo, mas renovai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, assim, são mensagens as quais nós tiramos para nós mesmos e precisamos ser verdadeiros cristãos e esperando o arrebatamento da igreja ou a segunda vinda de Cristo, quando ele levará a igreja para as bodas, e assim teremos aqui no mundo, quando Cristo levar a igreja, o Espírito Santo de Deus levará até Cristo, e assim haverá o período da grande tribulação, que são 7 anos. Mas seguindo aqui, em 2 Tessalonicenses 2, Apocalipse 13, deixa claro que após o arrebatamento da igreja, Satanás terá um tempo de júbilo. Por um motivo, ele se tornará o governante mundial. O anticristo, que como Nabucodonosor conquistará as nações e instituirá um governo totalitário. Como já nós sabemos pela palavra de Deus,
que isso vai acontecer, eles dominarão o mundo, ou seja, aqueles que estiverem aqui no mundo, seguindo as suas regras, seus conceitos, e tudo que eles querem exatamente é ser adorado em lugar de um Deus que merece toda adoração e reverência. A igreja será arrebatada, mas apenas 144 mil judeus crentes serão selados pelo Senhor, protegidos de logros de Satanás. Isso aí, Apocalipse, como nós vemos aí, capítulo 7, de 1 a 8, e Apocalipse 14, de 1 a 5. Então nós vemos sobre essa questão dos 144 mil selados, também daqueles que rejeitarem a oferta de Satanás ou o sistema satânico na grande tribulação. Então esses terão a vida ceifada. Mas, porém, o Senhor realmente dará ressurreição para eles de uma vida triste, angustiada, uma vida escravizada, porque eles não se dobrarão aos conceitos realmente da besta e do anticristo. Aqui nós vemos sobre o anticristo, fará uma estátua dele mesmo e forçará o mundo a adorá-la. Está no capítulo 13 de Apocalipse. Então nós vemos isso claramente, que vai haver a imagem, e eles vão falar a imagem, essa imagem vai falar, vai o pessoal se dobrar diante dela, porque Satanás é aquele que está por trás de toda imagem de escultura, quando assim quer tirar a adoração de Deus. Que o projeto do diabo é esse mesmo, quer a adoração. Lutou por ela, foi expulso do céu, mas ainda continua com seu propósito, com seus intentos de que realmente seja adorado em lugar de Deus. Mas ninguém realmente impedirá a adoração a Deus e nem tirará esse direito dele. Pelo contrário, aqueles que se levantarem contra o Senhor, eles padecerão segundo seus intentos malignos. Mas os santos, os servos de Deus, assim, se regozijarão na presença do Senhor, estando livre de todos esses ataques oferecidos por Satanás. Seguindo aqui, no entanto, os judeus fiéis não se curvarão diante dela, que é os 144 mil judeus que realmente não se dobrarão diante do sistema realmente do anticristo. Como os hebreus fizeram na Babilônia, os 144 mil servirão ao Senhor e ele os protegerá. Deus traz proteção para aqueles que estão submissos a ele, mesmo que venham afrontas, lutas, provas, todas as coisas. Mas a fidelidade a Deus trará para o crente, para o servo do Senhor, proteção, porque Deus protegerá de todo e qualquer intento. Saibamos disto, que mesmo que a vida humana seja ceifada, porque está servindo a Deus, mas um dia o Senhor ressuscitará e o glorificará. E isto realmente quem perde com tudo isso aí é aquele que intenta aprisionar as almas dos homens, que é Satanás. Então Satanás é perdedor. O ganhador exatamente são todos aqueles que aceitarem Jesus e obedecerem a sua palavra. Cristo é o vencedor. Ele venceu a morte, venceu o inferno. Cristo venceu exatamente todo o mal. E assim está sentado no trono de glória, aguardando o momento em que acontecerá a ordem do Pai para buscar a sua igreja e servi-lo a Ele de todo o coração, uma vida transformada, sem atropelos, sem angústia e sem direções erradas, nem para a direita nem para a esquerda, porque assim todos os crentes receberão novo corpo, aonde realmente será semelhante de Cristo, e assim serviremos a Deus de todo o nosso coração. Então, é interessante observar que a estátua do rei Nabucodonosor identifica-se com o número 6, 60 côvados de altura e 6 de largura. Isso era uma estátua de 30 metros de altura
e 3 metros de largura. É um monstro ao qual exatamente o pessoal estava adorando aquela imagem de escultura toda de ouro, revestida de ouro, mas realmente o intento de Nabucodonosor não era que a estátua fosse adorada, porque a estátua não ouve, ela não vê, não anda, não recebe aplauso, não recebe nada porque não tem vida. Mas Satanás, ele quer a adoração para si, usando muitas vezes seres humanos, como usou Nabucodonosor, usou outras pessoas e usará no tempo da grande tribulação o trio realmente que forma o governo do anticristo. Mas, vendo assim, Daniel fala sobre isso aí, capítulo 3, verso 1, e a estátua do anticristo identifica-se com o número de 666. Então, é uma coisa tudo que está relacionado com aquilo que vai acontecer. Uma coisa importante para nós entendermos é que aquilo que está lá no Velho Testamento são figuras daquilo que acontece também no Novo Testamento. Aquilo que nós estamos vendo aqui, quando Nabucodonosor realmente fez a estátua, então isso prefigura também aquilo que vai acontecer na grande tribulação, realmente o governo do anticristo. É isso que nós vamos seguindo esses ensinamentos nos capítulos posteriores de Daniel, e nós vamos entender claramente o que nós estamos vendo hoje, neste momento, neste capítulo 3 de Daniel. Mas fala aqui, Apocalipse capítulo 3, verso 18, fala sobre isso. O Senhor Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 24, versos 15 ao 22. Jesus chamou essa estátua de o abominável da desolação. Assim, Daniel 3 é uma previsão profética de Israel durante a tribulação, que nós estamos falando aqui. Após o arrebatamento da igreja, que essa grande tribulação virá após o arrebatamento da igreja. Quando Cristo irá à igreja, o Espírito Santo de Deus levará a igreja até ao lugar da festa, que é o casamento do noivo com a noiva. Então, o mundo vai ficar no domínio de Satanás. Hoje, ele faz tudo o que é ruim, perverso, mas não tem o controle total. Mas vai ter neste momento em que a igreja for tirada da terra, porque o Espírito de Deus vai tirar você que é crente, servo de Deus, servo do Senhor, que está com autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo. Então, quando a igreja foi tirada, então, assim não haverá mais este ataque contra Satanás, nem esse poder, porque é um período que Deus vai conceder para que o nome dele seja exaltado e glorificado em definitivo entre todas as nações. Mas veja só, Nabucodonosor simboliza o anticristo. A sua estátua representa a do anticristo que será erigida, e os 3 hebreus representam os crentes judeus, os 144 mil que serão protegidos durante a tribulação. Tudo realmente relacionado, é profético. Os acontecimentos lá, então, lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, isso traz exatamente a ponta para aquele momento em que a grande tribulação, o mundo, enfrentará o período do governo do anticristo que está dentro do período da grande tribulação. É provável que esses judeus, realmente, com certeza, eles conhecem, ou aquele que Daniel também conhecia, e falou no capítulo 3, e sabiam que o Deus deles entrará na fornalha da tribulação com eles e os resgatará para a sua glória. Então, os judeus sabem disso, ou saberão disso, porque estão aguardando o Messias. O Messias já veio, mas eles vão conhecer o Messias naquele período da grande tribulação. Vão passar pelo fogo, ou seja, passar pela tribulação, passar pela perseguição, perderão a vida física, mas o Senhor os protegerá. E trazendo mais aqui para nós, que todos os dias vemos nosso mundo caminhando em direção à unificação. Hoje, há crentes de
Hoje há centenas de organizações e acordos que ligam as nações. Um dia elas serão chamadas os Estados Unidos da Europa. E o líder dessa organização será o último ditador mundial, que é o Anticristo. Aqui nós vemos que as nações, elas estão se articulando, com certeza vai haver uma só moeda na grande tribulação, e a gente vê a briga pelo poder econômico hoje, que a sua moeda vale mais do que a outra, mas naquele dia vai haver realmente essa unidade de uma moeda, seu valor dominado por eles, e estão se organizando, articulando, porque este momento vai acontecer quando a igreja for tirada da terra. Então, a igreja sendo tirada da terra, vai acontecer a unificação das nações. E esta unificação é chamada realmente os Estados Unidos da Europa. E o líder dessa organização, como está aqui nós vemos, será o último ditador. Nabucodonosor foi ditador. Houveram outros ditadores. Mas tratando desse assunto, como Nabucodonosor fez a estátua, queria que todos adorassem. Quem não adorasse a imagem que Nabucodonosor levantasse, seria jogado na fornalha de fogo ardente. E esses 3 servos de Deus não se dobraram, não tiveram medo, mesmo quando Nabucodonosor o chamou, ou levaram a Nabucodonosor, e Nabucodonosor disse para eles realmente que se ele não se dobrasse, seria jogado na fornalha de fogo ardente. E eles responderam para Nabucodonosor que se o Deus que ele servia não livrasse da fornalha de fogo ardente e não livrasse lá dentro mesmo, podemos dizer assim, então ele não adoraria a imagem que Nabucodonosor havia levantado. Por quê? Fidelidade, segurança, firmeza, pureza, integridade estava no coração daqueles jovens. E a história, como você lê no capítulo 3, é bem conhecido de todos os crentes, e pode se tornar conhecido daqueles ainda que não têm muita certeza. Eles foram jogados vivos, dentro da fornalha de fogo ardente. Mas, naquele momento em que eles foram jogados, amarrados, com as suas roupas, suas vestimentas, a Bíblia mostra que foram jogados 3 homens lá dentro. Os que foram jogar, os 3 servos de Deus lá na fornalha, foram consumidos pelas chamas perto da, ou melhor, na boca da fornalha. E esses 3 jovens foram jogados lá dentro. Eles, dentro da fornalha, apareceu um 4º homem. É esse que está na tua vida, Jesus Cristo. Aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que manda e comanda. Aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Então, Jesus Cristo entrou, estava com ele lá na fornalha. Nabucodonosor viu, se espantou com aquilo que viu. Jogamos 3 homens, foi verdade. Mas nós vemos 4 homens. E um deles realmente é como o filho dos deuses. Mas não era filho dos deuses. É o filho do Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É esse Jesus a qual nós servimos. E não devemos mudar exatamente de opinião, não adorar a este mundo, não entrar no sistema do mundo. O mundo passa com toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Isto é importante para mim e para você. É importante para todos aqueles que leem, para aqueles que meditam na palavra de Deus. Nós não podemos nos conformar com o sistema deste mundo. A nossa adoração a Deus. Não importa como alguém julgue a sua vida,
como alguém julga nossas vidas, porque nós estamos servindo a Deus. Não importa se chama de cafona ou qualquer coisa, assim que eles queiram chamar. Isso não importa, também não nos traz nenhum receio de servir a Deus e nem para apresentarmos dessa forma. O importante é sermos fiéis a Deus e que agrademos a Deus. Não agradar a nós mesmos e neste mundo que é perverso, porque esse mundo tem um sistema, e esse sistema mundo é dominado e gerenciado por Satanás. Mas vemos aqui, neste texto tão importante, quando o último ditador mundial, que é o Anticristo, nós sabemos que o cenário está armado. Agora, interessante, a vinda do Senhor está próxima. Nós, os cristãos, temos de atravessar a fornalha de fogo antes do retorno de Jesus. Jesus Cristo falou que segui-lo, nós tínhamos que tomar a nossa cruz e seguir. Nossa cruz e seguir. Então, a nossa cruz exatamente é os sofrimentos, só as angústias. Tudo que acontece, nós temos da parte do Senhor a proteção, a riqueza, a reconciliação. Nós temos vida e vida com abundância. Melhor servir a Deus, porque servindo a Deus temos as venturas do céu. Não servindo a Deus, então nós perdemos as venturas dos céus e assim nos ligamos ao mundo. É tanto que o apóstolo João diz o seguinte: aquele que ama o mundo, que está amando o mundo, então este realmente não pode servir a Deus porque está aborrecendo a Deus. Então não podemos seguir a este mundo, nem aborrecer a Deus, seguindo as coisas que Satanás realmente induz na mente das pessoas, levando para a destruição. Nós somos salvos, nós somos libertos. Creia nisso, receba esta bênção. Nem passe pelo fogo. Jesus Cristo disse que nesse mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Jesus Cristo, ele venceu o mundo. Finalizando, meus amados, nós não temos o que temer. O Senhor estará conosco, é a promessa dele. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É melhor atravessarmos a fornalha de fogo que viver em um lago de fogo por toda a eternidade. Essa luta vai passar, essa prova vai passar, esse sofrimento vai passar, e todos aqueles que sofrem por amor a Cristo, então receberão a bênção do Senhor, o regozijo, a recuperação, restauração. E aqui eu quero deixar com vocês este assunto tão importante. Continuemos na presença do Senhor, vivendo segundo a sua vontade e o seu querer. Oro com você nesta noite. Se você deseja falar com Deus juntamente comigo, vamos fazer essa oração, nos entregarmos nas mãos do Senhor e pedir a sua bênção e direção, a sua graça, que venhamos a tê-la continuamente em nossas vidas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, seus familiares, os vossos familiares. Que todos eles sejam esclarecidos pela palavra de Deus. Que temamos a Deus de uma forma essa, que venhamos a dizer não para o mundo, pisar na cabeça do diabo e glorificar o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque e o Deus de Abednego. Oremos a Deus. Pai, nós te agradecemos a Deus por este momento tão importante, quando, Senhor, podemos estar diante de Ti, diante da Tua Palavra, ó Deus, meditando sobre aquilo que aconteceu aos teus servos ali em Babilônia, ó Deus, como o Senhor os livrou, protegeu e deu a sua graça, o seu poder, esteve com eles, ó Deus, nos momentos mais difíceis, mesmo na fornalha de fogo, na cova dos leões. Ó meu Senhor da glória, Tu és o mesmo Deus que prometeste,
que estarás conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pedimos a Deus por todos que estão, ó Deus, ligados, Senhor, neste assunto tão importante. Fortifica, fortalece, renova, restaura e opera, Deus, pelo teu grande e eterno poder. Ora, Deus, com muita gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus.